pesquisa. E agora, pessoal, sobre esse tema, a gente vai conversar com Vinícius Rodrigues, ele que é especialista em comércio internacional e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Boa tarde. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Professor, para começar, como funcionaria esse acordo comercial entre a União Europeia e o Brasil e como esse acordo pode, União Europeia e o Mercosul, e como esse acordo pode beneficiar o Brasil? É importante lembrar que esse acordo ele vem sendo negociado há 26 anos. Ele começou lá em 99, se levarmos em conta as conversas iniciais, são 30 anos, em 95. E até agora nada de concreto aconteceu, em grande parte, como vocês estavam mencionando antes, pela posição principalmente ali da França. O setor agrícola francês ele é muito protecionista, porque ele sabe que vai ter que competir ali de maneira muito dura com o setor agrícola brasileiro e também argentino, sobretudo em algumas questões com o Uruguai e com o Paraguai, que também são membros do Mercosul. E o acordo, nesse atual contexto, ele seria muito útil para Brasil e União Europeia. Daí essa janela de oportunidade, como o presidente Lula ali falou com o presidente Macron da França. Talvez, com as barreiras impostas por Donald Trump também a Europa recebeu uma taxação de 15%, muito elevada, porque hoje boa parte dos produtos europeus entram nos Estados Unidos a tarifa zero. Então, aí um incentivo para ter uma visão de, como falamos em negociações internacionais, ganha-ganha. Ou seja, a Europa mandaria para cá principalmente produtos de maior valor agregado e teríamos entrada ali na União Europeia com os nossos produtos agrícolas, sobretudo. O grande problema é que na última versão aí negociada, a Europa ia abrir não de imediato seu setor agrícola. Talvez, portanto, não seja tão interessante para nós, mas com o tarifaço de Donald Trump, tudo mudou. E Vinícius, existe alguma chance de, na pressa para fechar esse acordo, o Brasil assine algum termo que seja desfavorável para o país? Exato, Gabriela. Nós temos aqui que prestar atenção naquilo que vem ocorrendo desde que a primeira versão ali mais próxima de um fechamento foi elaborada, que foi no fim ali do primeiro semestre do governo Bolsonaro, ali em junho, julho de 2019, tudo indicava que o acordo sairia. Mas aí depois houve entraves, tanto da nossa parte, da parte do Mercosul, quanto da parte da União Europeia. Da parte da União Europeia, que mais preocupa o Brasil, são as questões relacionadas às chamadas cláusulas ambientais. Hoje é muito comum que os acordos comerciais tenham ali provisões sobre, por exemplo, o desmatamento, né? Então, ali tem provisões, no melhor aqui do meu conhecimento, sobre o último texto. Claro que muita coisa aí deve ter mudado nos bastidores, mas em linhas gerais, a preocupação brasileira era a seguinte, e também da Argentina, dos membros, mas sobretudo do Brasil. Olha, se a Europa falar que tem ali um excesso de desmatamento, por exemplo, pode ser que ela aplique salvaguardas. O que são salvaguardas? Impor tarifas, barreiras temporárias que limitaria a entrada do nosso produto, sejam eles industriais, mas sobretudo os agrícolas, as matérias-primas, no mercado europeu. Portanto, nós temos aqui uma situação muito, vamos dizer, de cautela, como se diz em negociações também. Às vezes é melhor não ter nenhum acordo do que ter um acordo ruim. Dito isso, a gente volta àquele ponto. O Donald Trump está aí refazendo de modo unilateral as regras do comércio internacional, o que pode fazer com que os países busquem acordos aí de maneira apressada para o quê? Eliminar, evitar as perdas trazidas aí pelas barreiras impostas pelo governo americano, procurando o quê? Novos parceiros comerciais, que é o que a França e a União Europeia faz ao finalmente perceber que o acordo para eles com o Mercosul é relevante e que Brasil e Argentina, sobretudo, como principais membros, maiores mercados do Mercosul, vislumbram ali no contexto da União Europeia. Agora, professor, para você, diante dos entraves que ainda precisam ser ajustados e também levando em consideração que esse acordo, né, para que ele seja firmado, essa negociação já se arrasta há bastante tempo, esse compromisso entre Lula e Macron de firmar esse acordo até o final do ano, ele realmente tem tempo hábil para acontecer? Bem, nós temos aqui, como eu falei, Lara, uma janela de oportunidade, mas é importante notar que, ainda que o acordo seja assinado, sei que é um termo muito técnico, mas é importante falar sobre isso, não quer dizer que ele será ratificado.
como que isso funciona? Os presidentes, né, no caso, quem assina pela União Europeia é a própria Comissão Europeia, seria ali a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Ela pode assinar com respaldo dos chefes de Estado da Europa, presidentes, ali primeiros ministros, chefes de Estado, chefes de governo. E do lado do Mercosul, cada presidente assina ali em nome do seu país, já que nós não temos uma espécie de presidente do Mercosul, né? A presidência do Mercosul, ela é rotativa. Mas aí entra, principalmente do lado europeu, uma negociação muito dura para ratificar, primeiro, nos parlamentos nacionais, e são 27 parlamentos nacionais, 27 membros da União Europeia, e em alguns casos, como na Bélgica, até mesmo parlamentos regionais têm que dar o seu consentimento. E, basicamente, temos o Parlamento da União Europeia também. Eles têm um parlamento, o Parlamento Europeu, ali com mais de 700 membros, né? E você tem ali uma pressão muito forte de alguns setores protecionistas, principalmente setores mais nacionalistas de direita. Então, para resumir, nós temos aí duas etapas na Europa, né? O Parlamento Europeu vai ratificar as partes que são apenas sobre comércio, o que nos ajudaria muito, eu acho que passa ali pelo Parlamento Europeu, mas nos parlamentos nacionais, inclusive na própria França de Emmanuel Macron, pode haver aí resistência em cláusulas que não são estritamente comerciais, como eu falei para vocês, daquela cláusula no campo aí do meio ambiente, porque isso estaria ali sob o critério de cada país para fazer ali o seu devido consentimento. Portanto, nós temos aqui um cenário que ainda que haja uma assinatura, a implementação total do acordo talvez ainda leve muitos anos para ocorrer, mas sem essa assinatura inicial, nenhum ato por parte de parlamento, seja na Europa, seja o Parlamento Europeu, que é o parlamento coletivo ali da União Europeia, seja aqui o Parlamento Brasileiro, o Parlamento Argentino, do Paraguai e do Uruguai, nada disso pode ser avançado. Então, o primeiro passo é realmente essa assinatura, mas é importante esclarecer, a assinatura faz com que o acordo não, na sua totalidade, entre em vigor imediatamente, porque ainda faltará o consentimento dos parlamentos. E, Vinícius, como que esse telefonema de Lula a Macron se conecta à COP30 em Belém, já que essa questão ambiental é muito resistente na Europa? É importante, né, falar que o presidente Lula está convidando aí os chefes de Estado para participar da COP30, né? E a França, né, acho que poucos sabem aí no grande público, ela tem uma fronteira com o Brasil, que é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa não tem tratamento de colônia, ela é considerada parte integral da França, é um departamento de além-mar, né, como eles gostam de chamar. Então tem a Guiana Francesa, tem a Martinica, que é uma ilha no Caribe, por exemplo. Então, a própria França tem um território na Amazônia, que é muito próximo ali a Belém. Então, o presidente Macron, não tenho dúvidas, terá aí todo o interesse em participar pessoalmente da COP30. Mas a França, para além do acordo Mercosul-União Europeia, ela é um ator fundamental como uma das potências aí mais fortes ainda do cenário europeu, ainda que a Europa esteja em declínio relativo perante os Estados Unidos, China e até mesmo do ponto de vista militar está em declínio perante a Rússia, nós temos ali um ator fundamental para avançar a agenda fundamental, que é ter aí alguma, em primeiro lugar, compensação dos países mais industrializados para que os países do sul global preservem suas florestas e também desenvolvam aí tecnologias, tenham acesso então a tecnologias, não necessariamente desenvolvam, de baixa emissão de carbono, que são justamente as tecnologias que são desenvolvidas ali no norte global, ou seja, os países mais ricos. E o segundo ponto é realmente voltar ali aquilo que foi oriundo há 10 anos atrás do Acordo de Paris, né? O nome Acordo de Paris porque a COP daquele ano foi realizada ali em Paris. Então nós temos lá em Paris o quê? A questão de que cada país determinou quanto vai reduzir aí de emissões. Só que os países não têm cumprido isso que prometeram. Então, chamar, né, não apenas Macron, mas também líderes de outros países relevantes é fundamental para que o Brasil não fique isolado aí no esforço de tentar fazer avançar essa agenda de combate às mudanças climáticas, que em última instância é fundamental para a sobrevivência do planeta e, claro, das nossas vidas e nossos descendentes no longo prazo.
Professor Vinícius Rodrigues, professor da FGV, especialista em comércio internacional, te agradeço muito pela participação aqui no programa e, claro, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais. Boa tarde a todos.